Olá, sejam muito bem-vindos ao Viver na Praia Podcast, aqui onde vocês vêm buscar informações direto da fonte. Hoje a gente vai ter um assunto que vai dizer respeito a, acredito, muita gente que esteja assistindo, não só da corretagem, mas especialmente às corretoras que estão aí, pois temos exemplo, inclusive aqui no estúdio com a Evelyn também, que não pôde vir à mesa, mas vamos mencioná-la aqui durante a entrevista. Muito bem, você que é mamãe, você que tem que se desdobrar entre as suas funções de profissional, mãe, esposa, enfim, acho que vai se interessar bastante na conversa. Eu trouxe dois excelentes exemplos aqui para falar sobre isso. Aguenta aí, é só o tempo da vinheta, a gente já volta. Ei, você chegou ao lugar certo, fonte de informações para ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região. Investimento, lazer, sempre com opinião. Muito bem, de volta aqui. Antes de mais nada, deixa aí o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa aí nos comentários, a gente vai responder e interagir. E não tem desculpa para não assistir o podcast, você pode ouvi-lo no Spotify também. Pois bem, estamos aqui com as nossas convidadas, vou pedir que vocês se apresentem, Juliana e Rita. Bom dia, vou começar então, Rita. Eu sou a Juliana Chimatz, sou corretora aqui em Balneário Camboriú desde 2014, 11 anos. Hoje mãe, casada, dividindo meu tempo entre maternidade, corretagem e quem é mãe aí sabe entre tudo que a gente tem que fazer, né? Eu vou dizer que esse vídeo, aliás, os homens também podem assistir, vocês pais, para entenderem que o que a tua mulher passa não é só ela. Todas nós passamos e é importante você entender esse momento. Com certeza. E a Rita? Então, bom dia, meu nome é Rita Marques, eu sou corretora desde 2002, quando eu vim morar em Balneário Camboriú. Tá no sangue, né? Por sinal. Desde 2002, já sou corretora há 23 anos. Atualmente eu trabalho na Elis Regina Negócios Imobiliários, já fui autônoma, já tive imobiliária, já tenho bastante experiência aí do mercado. Tanto na corretagem quanto na maternidade, né? Exatamente. Então tem uma situação bem curiosa aqui que a gente vai colocar aí. Mas tu também já vem de família de corretores, né? Porque teu pai é corretor. O meu pai é corretor, meus tios são corretores em Gramado, né? Pegaram Gramado desde o início ali, quando começou a lançar Gramado, eles eram 2 tios meus que são corretores. Tu vê. E hoje em dia tem hotéis, tá uma família Bacana. bem... Pegaram o gosto. Aquela situação que o pessoal costuma dizer, né? De que, você vai lá, coisa de coach, né? Você não fala pro teu filho, quero que meu filho seja vendedor ou corretor, né? Acaba se tornando. Teu caso é um pouquinho diferente, então já teve o exemplo dentro de casa, já funcionou bem. Exatamente. Que bacana. Hoje os filhos de vocês estão onde, para vocês virem aqui gravar? O meu tá em casa, com o papai dele, obrigada, amor. A gente tem se dividido assim, no momento. Ele vai pra escolinha na parte da tarde, ele ainda é pequenininho, né? Tem 2 anos e meio, pra mim ainda é um bebezinho, apesar de ter crescido. Mas a gente tem se dividido assim, eu e meu marido, quando eu tenho compromisso na parte da manhã, meu marido fica com ele, quando ele tem compromisso eu fico. E aí à tarde vai pra escolinha pra gente conseguir dar mais atenção pros clientes, pro site, pra tudo que a gente precisa fazer. Porque eu também... Ao contrário da Rita, né? Hoje eu tô autônoma, mas eu por 10 anos de mercado sempre trabalhei em imobiliária. E depois que ele nasceu eu senti essa necessidade de ter mais tempo pra ele, pra casa, consequentemente... Mais tempo até pros clientes, né? Porque você acaba que... não tem que fazer tantas coisas dentro da imobiliária e direciono mais para o cliente esse tempo que eu tenho de trabalho, né? Para o que eu tenho que buscar para ele, enfim. Claro. Mas hoje tá com o papai. Que joia. Os teus já estão um pouquinho mais velhos? Então, eu já passei por toda essa fase da Ju, né? Eu já trabalhei também quando eles eram pequenos, já optei por trabalhar autônoma, né? E hoje em dia já digo que eu tô numa fase mais tranquila, principalmente da parte manual, né? Hoje em dia a preocupação é outra, né? Eu tenho um mais velho que tá com 24 anos, que tá fazendo faculdade em Brusque, faz medicina. E aí eu tenho os trigêmeos de 14 anos, que estão entrando na adolescência. Então agora o desafio é outro. Não, essa é escolada, né? Porque assim, aqui é bom que ninguém mais reclama de nada, né? Tu estavas falando ainda há pouco. Na época que os teus trigêmeos, né, nasceram, o teu mais velho tinha 10 anos e era surfista profissional. Isso, ele estava iniciando, né? Ele com 9 anos ele decidiu que queria ser surfista.
E aí a gente sempre incentivou ele, né? Na verdade, a gente incentiva todos os Sim, filhos, né? imagina. A gente apoia, enfim. Então, a gente passou assim, quando os trigêmeos nasceram, ele tava assim, ele viajava muito, ele treinava, ele tinha que estar em... Porque o surf, ele depende muito do mar, né? Então, às vezes, não tinha onda aqui, tinha que levar para algum lugar. E a gente sempre conseguiu manter essa rotina dele. Aham. Mesmo meu marido é piloto, ele trabalha 28 anos na Latam, piloto de linha aérea, né? Olha só. Então, assim, maior parte do tempo eu me vi sozinha, né? Sim, Então, imagina. contei muito com a ajuda dos meus pais, então sempre consegui, graças a Deus, conciliar, dando bastante atenção para ele continuar com esse sonho dele. E com os trigêmeos recém-nascidos também, que não foi nada fácil. Imagina, trocar uma fralda já é complicado no meio da Imagina madrugada, 3. imagina 3, né? Eu conheci a Rita, ela tava voltando a trabalhar em imobiliária, mas os trigêmeos tinham 5 anos, né, Rita? 4, 5 anos. 4, né? 5 anos. Quer E eu dizer, dizia, saindo da fralda ainda. como é que essa mulher dá conta? Eu sempre dizia assim... Eu demorei para ter filho, inclusive, porque acho que sempre tive muito exemplo de grandes mulheres, principalmente na corretagem. Conheci muita mulher assim, ó... Ponta firme. Isso, eu estava buscando essa palavra. Muita mulher ponta firme, que trabalhava muito, que dava conta. E a Rita era um exemplo assim, eu dizia, gente, ela tem trigêmeos, 5 anos, como é que essa mulher consegue? E trigêmeos e mais um, né? Porque 10 anos mais é criança um, ainda, poxa, imagina, é. imagina. Não, agora que tá mais tranquilo, né? Porque o mais velho já não tá em casa, então os trigêmeos, né, já fazem tudo sozinhos, né? É mais atenção de estar cuidando, né? De estar falando o que tem que fazer, né? Instruindo para essa fase agora da adolescência, né? É uma fasezinha Mas eu digo complicada. assim que agora eu tô pronta de novo para começar a trabalhar, assim, Ah, bom, achei que dar era o pra ter mais 100%, filhos, né? Né? Pronta para os próximos quadrigêmeos. Pronta pra mais dessa vez. 3. Chega. Que legal, que joia. Eu passei por isso em casa também, né? Os meus hoje já estão adultos, né? A Mel já nem mora mais em casa, tem 23 anos. E o Dante mora conosco ainda, tem 20. Mas foi basicamente isso. Foi a saída dela das fraldas e a chegada do outro pequenininho. Na época, eu era meio que CLT ainda, trabalhava no comércio, mas tinha os horários de comércio bem ruins. Depois em construtoras, então era plantão final de semana e tudo. Trabalha muito, né? Construtora. A minha muito. esposa no primeiro ainda trabalhava. Eu era gerente de loja lá em Joinville, da Mackenzie. Eu levava a menina num horário, tirava da creche, levava para ela dar de mamar no estacionamento do shopping. Era bem punk, assim. Foi uma época... Não é fácil. Não é fácil. Agora com 3 é complicadinho. Aí tu tens assim o lado da questão da corretagem, que mesmo estando em imobiliária, ainda te facilita porque tu consegue remanejar os horários, né? Tu tens a autonomia, sendo autônoma, é muito mais tranquilo nesse quesito de remanejar a agenda. Teu marido também pode te ajudar. Nesse quesito, sim. Eu acho que sempre tem os dois lados, né? Sim. A imobiliária tem a vantagem de você ter coisas mais prontas. Você tem teu site pronto. Estrutura também. Menos custo. Tem um apoio, né? Quem trabalha, né? Imobiliárias que trabalham com o lead, você tem mais troca sobre o mercado, sobre o que está acontecendo. Claro. Às vezes você tem um cliente... eu vou chamar a galera da equipe, ver quem me ajuda a pensar o que ajudar para esse cliente. E autônoma, você tem mais tempo, mais organização do teu tempo em prol do que tu vai fazer, porque você não tem aquelas metas de agenciamento, de CRM, a cobrança, a meta batida do semestre, do trimestre, do ano. Você tem mais autonomia com o teu tempo, mas você precisa ser mais consistente da maneira que tu vai trabalhar, né? Tipo... Entendeu? O perfil dos imóveis, estar sempre em busca, em troca com os teus colegas autônomos, com as construtoras. Então, tu tem que ter uma agenda mais organizada, apesar de você conseguir remanejar. Exige mais porque exige muito mais de você estar por dentro do que está acontecendo no mercado. Então, assim, eu falo que bom que eu tive filho depois de 10 anos de mercado, porque já tem um relacionamento com boas construtoras. Você já consegue... Eu vou trabalhar com isso. Não tem como você abraçar tudo, né? Trabalhar com todas as construtoras. Então, tu busca os teus parceiros mais fortes, corretores. Eu adoro trabalhar em parceria. Eu sempre fui uma defensora de trabalhar em parceria, porque eu acho que quando tem duas pessoas fazendo acontecer aquele negócio, trabalhando em prol, um do vendedor e outro do comprador, você faz aquilo acontecer, todo mundo sai feliz.
Então, é muito importante. Parceiros corretores e boas construtoras para você conseguir trabalhar sozinho, porque você já não tem mais, assim... Você não sabe tudo que está acontecendo no mercado. Não tem como você acompanhar tudo, né? Porque você está acompanhando teu filho, o crescimento dele, é diferente o ritmo. Então, eu vejo assim, tem os dois lados. Imobiliário é muito bom, estar sozinho é bom também. Eu acho que vai muito do momento que você está vivendo. E do perfil também, né? Do de cada perfil. Porque tem a pessoa que é mais desorganizada, complica bastante, né? Complica bastante. Porque o bom da imobiliária é que tu acaba já tendo a agenda semanal já montada, né? Então, assim, na segunda a gente vai numa construtora, na terça a gente vai em outra. Então, assim, as coisas andam automaticamente, né? E já o autônomo tem que correr atrás disso. Aí pega um dia como hoje, uma chuvinha, e fala, hoje eu acho que eu vou ficar na cama, não tem nada agendado, não é? Na cama não dá, né? Na cama não dá. Mas quando a pessoa está ali nessa... pior, quando é um home office, eu acho que fica mais complicado ainda. Sim. Né? Com essa questão de tu assumires o compromisso. Eu estou autônomo também já faz um tempo, mas mesmo antes de eu ter o escritório como é agora... E tu ires lá bater ponto para ti mesmo, digamos. Exato. Eu já procurava trabalhar associado a algumas imobiliárias. Eu tive 2 parceiros aí, porque fazia falta justamente isso. Sim. Tu chegar numa segunda de manhã e trocar ideia. Poxa, e aí? Exatamente. E o que tem? Eu estou com um cliente procurando tal imóvel. E quando tu tens essa imobiliária onde tu trabalhas, ou o parceiro mais chegado, pelo menos tu tem assim, uma margem de segurança de não ser passado para trás. Sim, E também. nosso mercado, sorte. eu não sei aí na tua cidade, mas aqui acontece muito. Exatamente. Eu acho que é o mal da profissão no país todo, né? Botou dinheiro na mesa, a gente corre sempre um risco. E aí tu tens essa margem de segurança. A questão de treinamento nas consultoras, a gente faz muito aqui em Balneário, isso é legal, né? O pessoal faz um cafezinho, vai lá conhecer o decorado. É importante estar setorizando. Então, quando a gente não tem cliente, às vezes, para atender, o que a gente faz? A gente foca nisso, né? Vai nas construtoras, vai fazer relacionamento, vai nos corretores parceiros, né? Claro. E aí, isso é bom de estar na imobiliária, porque tu acaba que tu é puxado, né? Movimenta mais, Movimenta mais, Porque a construtora não chama o autônomo, é difícil. Normalmente se o autônomo não fica atrás, em cima... Apesar de que eu tenho conversado com algumas construtoras e nesse ano, assim, nos últimos 2 anos... As construtoras que eu trabalho, pelo menos, assim, né? Porque a gente tem que escolher, não dá para trabalhar com todo mundo, não é só por questão de segurança, de entrega, é mesmo, assim, tempo e perfil, foco do produto. Muito corretor autônomo tem performado muito bem nos últimos anos, assim, e vendido mais do que algumas imobiliárias. Mas, né, você tem que estar em cima, porque a construtora às vezes esquece mesmo. Deveria, né? Deveria ter um trabalho mais focado nisso. Porque o que acontece, outro detalhe que a gente pode colocar, que nas imobiliárias tem um giro alto de corretor, né? Eu conheço pouquíssimas imobiliárias aqui em Balneário que tu vê ali que por 3 anos continua a mesma equipe. Tá sempre girando. Então, assim, para manter esse trabalho com as construtoras, também é difícil. Porque, como a gente está falando, perfil do corretor que está lá na imobiliária. Daqui a pouco um quer um padrão mais baixo, um mais alto, um quer pronto. E aí tem essa situação. E o autônomo, que já tem um relacionamento, continua por muitos anos ali mantendo esse relacionamento. Mantendo esse relacionamento, exatamente. Então, fica a dica, né, para os consultores aí. Às vezes eu tenho grupos, assim, com algumas colegas que se tornaram mãe mais ou menos nesse mesmo período que eu, filhos aí de 2 anos e meio, 3 anos. E às vezes a gente se reúne, estamos em 5, vamos essa semana conhecer algum novo lançamento, chama a construtora, somos 5 autônomas, pode nos receber tal dia, tal horário. Então, eu acho que uma coisa que eu percebi, que eu não sabia que existia, porque eu não era mãe, a partir do momento que você engravida, as mulheres... né, Rita? Tem uma troca tão gostosa. Eu vejo que, assim, tem uma união, tem uma troca, tem uma cumplicidade. Até a criança nascer, uma empatia muito maior, assim. Então, eu vejo que ajudou muito também nessa troca, nesse estar junto com colegas que, às vezes, eu não tinha nem tempo, porque tinha tanta demanda que agora tem mais troca. O assunto um pouco é filho, um pouco é fralda, um pouco é comida, um pouco é imóvel. Mas tem muito mais troca agora. E a gente tem se reunido mais em prol de, tipo assim, já que a gente tem pouco tempo, vamos fazer acontecer nessas 4 horas da tarde, vamos em algum lugar. Às vezes até troca de leads frios, por exemplo, né? Lead que veio, se cadastrou, por algum motivo acontece, tu não converteu, ou... Não, nem sempre vai todo mundo casar, né? Nem sempre você vai vender pro lead que chegou. Eu sempre trabalhei muito mais... relacionamento dos clientes que eu já tinha vendido. E agora eu tenho trabalhado um pouquinho mais com leads, assim, né?
E às vezes acontece de, esse lead aqui eu não consegui converter. Você tem alguma coisa nesse perfil? Vamos atender juntas? Vamos trabalhar juntas? Vamos trocar esse lead aqui? Então, tá legal, assim, essa troca, legal. sim. Até porque, às vezes, não... Vamos dizer, não, sei lá, os perfis são muito diferentes, teu e do provável lead, e a coisa não fluiu ali, de repente passa para Rita, que tem outra conversa. Até para tentar de novo, né? Às vezes o lead não te dá, não te responde, enfim, talvez a outra colega tenha mais sorte, né? Muda a abordagem, pega num outro momento, né? Exatamente. Ou oferece o produto que é o que ele quer, porque eu digo hoje, tem sim o cliente... Graças a Deus, tenho clientes assim que... Juliana, estou pensando em adquirir isso. O que tu me indica? Me ajuda, vamos lá, chama teus parceiros. Mas tem o cliente que ele só quer a oportunidade dentro daquilo que ele está proposto a comprar. Então, eu brinco assim, o cliente que antes andava de vitrine em vitrine, hoje ele está de cadastro em cadastro, ou de propaganda em propaganda. Ele se cadastra em tudo. E às vezes aquele corretor vai ter exatamente o que ele procura, não é nem empatia, não é... Nada. É produto, é preço, né? Acontece isso também, então é legal ter essa troca. Bacana, joia. E hoje essa questão também do... Estava falando da questão das mães se juntarem ali, vai muito também do amadurecimento, porque começa a mudar as prioridades, né? De repente, vamos falar de balneário, que a gente sabe que tem toda a situação de ostentação, de festa, enfim, um monte de situações assim, que de repente tem alguém que está aqui no mercado, que chegou, tanto vale para homem quanto para mulher, está solteiro e tal, está muito focado em comprar boas roupas, arrumar um bom carro, sair para as festas, restaurantes, academia, e vou buscar venda para sustentar esse padrão de vida. E daqui a pouco, quando vem um filho, a tua cabeça muda completamente. Tu já vê que não sou mais só eu, tem a família, tem alguém que depende totalmente de mim. As prioridades mudam. A escola é médico, é roupa, é alimentação, e não é barato. Então, acho que teu comprometimento com o trabalho muda também, né? É grande e muda bem, né? Para vocês hoje, assim, no dia a dia, tem essa parceria dos pais dos filhos? Estavas falando que o teu está hoje ali com as crianças, os teus hoje já se viram sozinhos, mas como é que funciona? Envolvimento em casa, assim, como é que flui a situação? O meu marido, assim, mesmo ausente, né, mesmo não estando aqui presente, ele é muito, mas muito, assim, participativo. Né? Ele tá sempre, ele sabe o que as crianças têm de tarefa, ele me ajuda muito, assim, desde que as crianças... Teve uma situação de quando as crianças eram bebês, né? E daí ele chegava do voo, quando ele chegava de voo, os meus pais iam para casa, porque eles dormiam lá, porque eu durante o dia ficava com eles, à noite eu tinha que dormir, né? E os meus pais ficavam... Porque assim, os trigêmeos é assim, quando o último acaba a rotina... Dá 20 minutos, já começa do primeiro. Então, assim, os primeiros 2 anos é sem fim, assim, não tem fim, né? Tá num looping infinito, as coisas de filme. Exatamente. E aí, meu marido chegou de um voo, tava cansado, porque cansa, né? Ele fazia voo na época nacional. Chegou e daí disse, não, tu vai dormir, né? E eu vou ficar. Aí eu entrei, eu vi que tava... Porque tu fica acordando, tu acorda, tu não consegue dormir, né? A cabeça não para mais, né? Ele tava dormindo numa parede... com um no colo, assim. Não acredito, Rita. E o susto? Tão cansado. Assim, entre uma mamada e outra, ele pegou um pra fazer... Depois deu mamar, pegou pra embalar, né? E quando eu cheguei, ele tava assim, dormindo. Eu falei, meu Deus do céu. Ainda bem que não sonhou que era um manche de avião, gente. Começar a mexer. De tão cansado, né? Imagina. Mas mesmo assim, ele não abria mão de ficar as noites todas, né? Ele... fazia questão, assim, ele sempre foi um pai muito, muito presente. E até hoje, assim. Que massa. É aquilo que eu tava conversando com a Ju quando a gente tava vindo pra cá, assim. A gente tem sorte de ter os maridos que a gente tem, né? Porque hoje em dia os maridos estão muito mais participativos. A gente vê, assim, que antigamente os pais não ajudavam muito, né? A função do pai antigamente era trabalhar e a mãe era ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje em dia, não. Os dois trabalham. Então, tá bem dividido, assim. Mas, realmente, assim, a gente tem sorte de ter uns... Que legal. Uns maridos, né? Eu sempre vejo... Falei pra ela até, esses dias eu vi o Guto passando com o Felipe, com o mais novo, né? Que tem o Gui, que é o mais velho. Os dois estavam saindo do mar, tinham surfado. Então, tipo, é muito legal ver essa parceria, né? Fico pensando quando o meu crescer assim. Meu marido também é muito parceiro. O fato de hoje estarmos os dois trabalhando juntos também. Eu falo, né? Assim, Deus...
cuida de tudo. Mesmo às vezes a gente não pediu exatamente aquilo, mas ele sabe que é aquilo que tu precisa. Claro. Que é o melhor. Então, a gente morou uma época na Itália, meu marido se formou lá como chefe de cozinha, né, na Itália. Quando a gente voltou para o Brasil, ele trabalhou um tempo aqui. Em 2020, foi um pouco antes da pandemia, ali em janeiro, ele saturou, não queria mais hotel, não queria mais restaurante, Eu lembro, foi no Hilton, sabe? né? Foi bem... o Hilton foi o último lugar que ele fez a abertura ali. E... Em 22 eu engravidei. 23 o Joaquim nasceu. Em 2022 eu engravidei. E nesse meio tempo ele importou coisa da China para vender, ele teve que aprender um pouco sobre tráfego pago, sobre propaganda, marketing, que hoje a gente aplica trabalhando comigo autônoma, né? Então é ele quem cuida da parte do marketing, administração, tráfego pago. Então a gente tem essa flexibilidade de horário e consegue se dividir. Hoje ele tá lá com o Joaquim, geralmente é ele quem cozinha em casa, eu tenho uma Tem um sorte, tem um chefe. Aí tá bom. Mesmo quando eu quero, assim, ele deixa eu cozinhar, né? Mas não fica igual. Então, sim, é muito importante, assim, como a Rita falou, eu acho que hoje os pais têm mais essa noção também de que todo mundo precisa trabalhar em casa, só um é muito difícil sustentar a casa nessa vida cara que a gente vive, independente se balneário ou gente, né, tá caro para viver, tá caro para comer, precisa que os dois estejam fazendo alguma coisa, então precisa que os dois dentro de casa sejam participativos. Então, a gente divide assim, de manhã... Um ou outro tá com o Joaquim, e quando tem alguma coisa para fazer, um vai, o outro fica. E à tarde aí a gente dedicação para ou vai em construtora, ou vai atrás das demandas dos clientes. Ou vai atender. Ou vai atender. Hoje a gente tá também, como você falou, nessa questão de organização. Eu tô passando pelo meu 3º site, gente. Olha, não é fácil você escolher um site, um CRM que funcione, que seja bom, que se adapte às tuas expectativas também, né? Então, estamos aí nesse processo agora. Eu acho que agora vai ser esse, vai ficar esse. Fazendo site para acompanhar melhor o cliente, a jornada, o lead, né? Tem que ter o CRM, é muito importante ser autônomo e se organizar, porque senão realmente as coisas não acontecem, né? Eu sempre tive uma memória muito boa, assim, sempre performei muito bem trabalhando pouco com CRM, na verdade. Era caderninho, era agenda, né? Hoje não dá mais, porque a cabeça de mãe, né, Rita? Tu fica assim, tem fralda, tem leite, tem isso, tem aquilo. Meu Deus, a roupa tá curta. Meu Deus, é o inverno. A roupa, isso aqui. É muita coisa. É muita coisa. Pegou a virose na creche. Que remédio que eu vou dar? Essa semana tá em casa. Ai, socorro, Deus. É que tem coisas que, assim, por mais que o pai, né, tá ali, mas tem coisas que a mãe... não adianta, é de mãe isso, né? Se o filho tomou remédio, se não tomou, né? Então, os meus, por exemplo, têm bronquite, então eu tô sempre atenta, assim, eles fazem um tratamento de prevenção, né? Eu que lembro, fez a bombinha, não fez? Às vezes o meu marido, ele, quando ele tá em casa, ele não dorme mais um pouquinho que eu vou fazer o café, né? Daí, assim, ele acaba esquecendo de perguntar se o Felipe fez a bombinha para ir pra escola, né? Daí eu acordo, pediu se ele fez, ele falou, esqueci. Então, assim, é coisa que a mãe não adianta, né? Por mais que o pai participe, tem coisa que é de mãe. Eu acho. Preocupação de mãe. E o interessante também é a gente deixar bem claro, assim, que lógico, tanto o pai quanto, principalmente a mãe ali, mas o pai participando, a gente tem que educar nossos filhos, né? Porque hoje em dia, aí vai lá, com a vida moderna e tudo mais, é muito fácil também, quem tem condições, põe numa escola período integral, chega em casa, tá cansado, não dá conversa, não dá atenção pro filho e acha que a escola é que vai educar. Não é, a escola vai ensinar. Exato. A educação vem de casa. E é por isso que a gente... falando também, né, gente? A gente veio falando sobre isso. Hoje a gente vê tanto profissional meia boca em todas as áreas, né? Tu vê noticiário, tu vê as faculdades como estão. Então, se tu não tiver assim, uma boa base já dentro de casa, eu sempre falei para os meus filhos isso. Você pode estar estudando a melhor faculdade, você vai ser uma porcaria de um profissional se você não se dedicar. E o contrário também é válido. Você pode estar numa faculdade mais ou menos, mas com a tua dedicação, com a tua busca por conhecimento, por prática, você vai deslanchar e vai ser um excelente profissional. É porque, assim, a faculdade, todo mundo tem, todo mundo vai fazer. Claro. O problema é que tu tem que ter um diferencial em tudo que tu faz, né? A gente como corretor, né? Quem tá... Em tudo que tu vai fazer, tu tem que tentar ser o melhor, pelo menos, né? Não digo que tu vai ser, mas tem que tentar. E olha que tá fácil, porque hoje a régua é tão baixa que qualquer coisinha a mais que tu faça do que os outros, tu já te destaca, né? Exatamente. Infelizmente. É verdade. A gente tá aí para tentar puxar essa régua para cima, para dar as dicas, para estimular a turma a fazer. Até teve eu participo de um grupo de oração e ela falou onde isso me pegou assim. Ela falou que muitas vezes a gente tá
buscando perfeccionismo antes de postar um vídeo, ou antes de ligar para um cliente, ou... Mas, cara, quando você se torna mãe, você tem família, e aí? É a família, é a igreja, é a casa, é o trabalho. Você não vai fazer as coisas de uma maneira perfeita, mas você tem que fazer com excelência, com o teu melhor dentro das tuas possibilidades. Então, eu acho que é isso que é importante mesmo, assim, o meu melhor. Eu tenho que fazer o meu melhor dentro daquilo que eu posso, dentro do meu tempo, dentro do... E se tratando das vendas que a gente faz hoje, falando de um imóvel barato, a gente está falando em R$1 milhão, né? Quando a gente fala de água para balneário, para a região, assim, eu não atuo muito, digamos, na parte, o litoral mais norte, assim, Pissarras, Barra Velha, que talvez encontre... Mas também já está subindo. Mas já está subindo. E a gente fala hoje em Porto Belo, Meia Praia, Itapema... Tá tudo muito mais alto, né? O terreno tá caro, a construção tá cara, para viver no Brasil tá caro. Então, eu acho que, assim... Tem que ser com excelência, tem que ser com dedicação e a gente tem que dar o nosso melhor. É uma hora que você tem para fazer aquilo. Dentro daquela hora, faz o teu melhor. E as coisas vão acontecer. Verdade. O melhor vai voltar para você. Então, eu acho que são esses os princípios também que a gente tem que passar para os nossos filhos, sabe? É justamente isso, assim. A gente estava conversando sobre colocar, assim, eu falo, ai, meu Deus, eu cheguei a considerar colocar o Joaquim esse ano o dia todo na escolinha. Aí eu comecei a pensar, eu falei, não... A professora, ela tem o papel dela lá dentro, mas ela tem 12, 13 criancinhas. São em duas, né? Mas, assim, o papel delas é brincar, é passar o tempo, é ensinar... Mas os valores, quem vai passar os valores? Exatamente. Sou eu, meu marido. Como a gente vê a vida, como a gente enxerga as coisas, como a gente resolve os problemas. Então, eu sou muito feliz em ser corretora assim, e ter esse tempo, em conseguir ter essa flexibilidade de estar com meu filho na parte da manhã, geralmente, ele na escolinha à tarde. E tá acontecendo, tá dando certo, tá muito legal. Que show. Eu tenho uma situação recente que ilustra bem o que tu estás falando aqui. De um amigo meu chegou, e aí, como é que é? Já tá rico? Eu falei, cara, minha vida não se trata disso. E depois eu tô assim, há semanas já pensando isso aí, realmente não é. Né? Lógico, tem gente que vai entrar na corretagem porque quer juntar, né? Dinheiro, bens, enfim, imóveis e tal. Mas tu tens outros propósitos. O meu, né? Eu tiro por mim. Em casa, a nossa ideia foi criar bem os filhos. A gente teve uma situação lá no passado, que é um outro lado. Vai lá, falei que levava a minha menina para amamentar, né, para minha esposa dar de mamar no trabalho, no intervalo. Ela trabalhava 12 a 14 horas por dia. Era uma loucura naquela empresa, fora as viagens que eles tinham que fazer. E nós tivemos uma situação onde a minha filha foi com 6 meses... eu não vou dizer maltratada, vou dizer judiada, assim, deixada de lado na creche, que eu percebi um dia que ela não estava legal, no outro dia eu entrei sem avisar, adentrei a creche e vi que ela estava num canto de uma sala, se acabando de chorar, 6 meses no Moisés, e as tias desesperadas com outras crianças. Eu tirei ela de lá, levei embora, fiz, na época era só e-mail, né? Estamos falando de 23 anos atrás. Ainda fui processado pela creche por calúnia, difamação, porque eu falei o que aconteceu, enfim. Foi uma longa história. E naquele dia a gente decidiu que a minha esposa sairia do trabalho, ela era gerente de uma grande loja, ganhava mais que eu na época. Aí eu digo, ali eu aprendi a ser homem. Eu tomei as rédeas, virei o homem da casa de fato, assim, assumindo todo o risco, todo o sustento. E foi uma opção que nós fizemos dela cuidar das crianças, e porque esse contato é importante, porque a gente não tinha a opção de como autônomos, estarmos ali dividindo esse tempo. Estava muito corrido. E a gente optou, não, peraí, o que precisa é ter uma boa base para eles. Aí lá na frente eles vão buscar o que é deles. A gente vai dar a base para que eles possam, né, depois correr atrás. Então tem disso, né? É questão de valores. A gente não está falando só de dinheiro, são os valores. Para o dinheiro tem primeiro, para nós. Uma coisa que eu sempre falo é isso. Não é sobre o dinheiro é consequência do teu trabalho bem feito. Sim. É muito mais do que isso, né, Rita? Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Aconteceu comigo também. Eu, antes de vir morar em Balneário, eu era executiva. Eu tinha um cargo de executiva numa multinacional. E, nossa, tinha um baita do emprego, tinha carro. Trabalhava na Volkswagen, na montadora. Então, assim, fui a primeira mulher a ser representante no Brasil. Olha. Minha amiga é chique, né? Eles não queriam pegar a mulher justamente porque a mulher, ela teria filhos, né? Então, daí não ia se dedicar tanto. E eu tive que assinar uma cartinha pro meu gerente, assim, uma informal, assim. Mas assinei a cartinha e tal. Prometendo que não ia ter filhos. Prometendo que não ia ter filhos. Caramba. De tanto que eu queria aquele, né? Sim. E de tanto assim, daí me deram a promoção, fui promovida, fiquei uns 2 anos ali.
Aí engravidei. Mas eu tava de dedo cruzado, de 3 ainda. Não, engravidei do primeiro, né? Ah, tá, do Gui. Do Gui. Daí, mas deu tudo certo, continuei na Volkswagen. Só que mostrasse para eles que a dedicação não depende da maternidade, que às vezes até vai aumentar a dedicação. Exatamente. Tanto é que assim... A tua motivação é muito maior. Cara, eu voltei a trabalhar, assim, com 4 meses, consegui, assim, deu tudo certo. Assim, eles viram que não era porque eu era mulher que não dava para contratar, né? Sim. Mas aí o que aconteceu? Quando meu filho tinha 1 ano e meio, a multinacional era muito puxada, eu trabalhava na área de vendas. Eu distribuía todos os carros que vinham para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul para as revendas. Então, assim, tinha meta, né? Sim. A montadora produzia e eu tinha que distribuir todos aqueles carros naquela noite, naquele dia, né? Uhum. Então, eu pegava o Guilherme na escolinha, 7 horas, levava ele para o escritório, ele ficava comigo até 11, 11h30. Então, eu comecei a ver que, tipo assim, não dava, sabe? Não era isso que eu queria pro meu filho. Eu queria realmente ter uma vida mais saudável, né? Eu queria poder pegar ele na escola, ir para casa, dar jantinha, fazer ele dormir cedo. E aí que eu resolvi sair. E aí viemos para Balneário. Daí, quando cheguei em Balneário, eu digo, vou ser corretora, porque corretora já tá na minha área, né? Que é da área de vendas. Tu podia escolher entre uma farmácia, um salão e uma imobiliária. Exatamente. Na época era o que tinha, né? E aí resolvi ser corretora e consegui conciliar, né? Legal. A maternidade com a profissão. E o Gui viu a praia e falou, vou surfar também. Já Na pronto, verdade, né? foi ideia Cadê do meu tudo? marido, porque ele sempre gostou de surfar, sempre gostou de morar aqui, né? O sonho dele era morar aqui. E ele, como piloto, também podia conciliar, porque a base é São Paulo, então... Tá fácil. Aí viemos pra cá. Que legal. Se eu não tivesse feito isso, talvez não teria tido os trigêmeos, né? Então, tudo acontece como tem que ser, né? E tu estava com teus pais aqui também? Não, os meus pais vieram depois, não tinha ninguém depois? aqui. Olha só. A gente trouxe toda a turma família. toda. Que legal. Toda a família. Que bacana. E o bacana é que o seu Sérgio, né? Sim. Tá nativo até hoje. Com que idade ele tá? Então, agora ele tá com 80. Agora, faz 1 ano, mais ou menos, que ele, assim, ele tá parado, mas ele sempre fala, eu quero voltar. Só que a gente sabe, né, que é difícil, né, para ele. Mas é muito bacana de ver isso, né? Eu faço parte da Associação dos Corretores, lá tem uma turma, seu Gilberto, com mais de 90 anos. Esse ano teve uma homenagem lá para ele. Que legal. Sim, ele sempre foi um corretor muito dedicado, assim, aprendi muito com ele. Eu trabalhei, já vendi junto com ele no passado, é muito bacana. Que legal. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com corretores assim, mais antigos, né? Principalmente questão de venda e negociação. Sentar na mesa, negociar, pegar a proposta. Acho que eles têm muita coisa para ensinar. O que para eles talvez seja um pouco mais difícil, porque hoje é tudo muito rápido, né? É tudo muito rápido. Uma construtora lança, outra lança. Aí tá todo mundo falando do loft, daqui a pouco não, já é 4 suítes, já não... Essa celeridade do mercado hoje, né? Eu sinto assim que talvez quem é um pouquinho... A vantagem é que esses mais antigos têm muito relacionamento, né? Exato. Então, E aí acaba que consegue consegue, né, trabalhar isso. Eu acho sensacional trabalhar relacionamento. Eu sempre trabalhei muito mais com relacionamento, assim. Sim. Acho que... Tu também, né? Eu acho que a venda é isso, né? Sim, tu criar um vínculo com o cliente. A venda é muito mais né? relacionamento, né? Eu fico doente. Eu também vim da área comecei pro lado do marketing, psicologia e tal, e acaba caindo em venda, que é tudo isso, né? Que é a corretagem. Eu fico doente quando pego parcerias na hora da venda e aquela história, botou a comissão na mesa, o corretor pega, vira as costas. Eu tenho exemplos aí recentes assim, de corretora que nem para fazer a transferência de titularidade de condomínio, de conta de luz, não faz, cara. Tu abandona o teu cliente, não acompanha para fazer escritura. Sabe, eu estou fazendo escritura agora de venda que eu fiz de 3 anos, 4 anos atrás. Porque o cara acabou de pagar. Era parcelamento, chegou agora, quitei. E agora? Tem gente que faz isso. Agora é só fazer a escritura, te vira. Exato. Não, vamos lá, vamos pegar. É na hora que tu vai mostrar que realmente tu teve comprometimento com esse cliente. Que não se tratava só de comissão. Né? Exatamente. Onde tu tem a chance de continuar aquele relacionamento. E esse cliente vai indicar um amigo, porque ele está feliz e satisfeito, né? Até no primeiro ano do Joaquim, as vendas que eu fiz, que eu achei que eu nem ia trabalhar, nem ia vender, aconteceram vendas. Até tem um colega que fala, sofri uma venda. Sofri uma venda é bom. De indicações, de clientes que, né? Tem muito cliente, assim, difícil, mas tem muito cliente bom, né? Eu falo assim, a gente tem que reconhecer as pessoas que nos reconhecem. Sim. E tiveram 3 vendas que foram para amigos de uma cliente,
que inclusive tá um beijo pra Carla. Tá meu Deus, no Alasca, me mandou foto ontem e ainda falou assim, você tem que trazer o Joaquim aqui quando ele crescer um pouquinho, fotos lindas, incríveis, estão lá. Ela me indicou 3 amigas, que no primeiro ano do Joaquim foram 3 vendas que eu fiz de indicação. Então, assim, cara, isso é maravilhoso. Mas só tem a indicação quem trabalha direitinho, quem faz a escritura, quem faz o registro de imóvel. E é até bom, assim, a gente ter corretores tão ruins, porque quando você faz um pouquinho a mais, você se destaca. Exato. Mas é muito ruim pra gente, assim... que prejudica o mercado. Prejudica o mercado, você fica, né, tipo, corretagem, corretor. Falam de uma maneira, assim, que não é verdade. Tem muito profissional bom, dedicado, que faz acontecer, que faz o cliente ganhar dinheiro, realizar um sonho. São tantas coisas, né? Eu acho a nossa profissão incrível. Nossa, assim, ó, eu falo, eu estudava publicidade e propaganda, não me formei na época. Quando eu conheci meu marido, a gente foi embora para Itália e ficamos lá 7 anos. E quando eu sempre fui vendedora também, né? Sempre trabalhei com vendas, assim... Lá na Itália, quando eu morava, não tinha Zara ainda no Brasil. Eu trazia uma mala de roupa da Zara e vendia tudo aqui. Pagava minha passagem, pagava... Então, assim, é uma coisa minha. Eu gosto de trabalhar com vendas. E quando eu cheguei aqui com pessoas, eu adoro, assim, acho que a gente aprende tanto, né? Com certeza. E aí, quando eu cheguei, a minha amiga Dani Martins, para quem conhece, a Daniela. Que também Daniela tem um bebezinho. Martins, também tem um bebê de 2 aninhos. Ela falou, cara... Por que você não entra na corretagem? Tu tem esse perfil. E eu era muito insegura, porque eu estava conhecendo a cidade, né? Eu vim para Balneário por causa dela, assim, digamos, né? Ela nos convenceu quando a gente falou que iria vir embora da Itália para o Brasil. A ideia era Floripa. E eu conheci ela lá na Itália. Ela falou, cara, Floripa tá tão grande, tanto trânsito. Vocês estão vindo de uma cidade pequena, na Itália, vocês não vão acostumar. Vem para Balneário e aqui eu estou, desde 2014. Então, é isso, assim, eu vejo que quem entra tem que entrar com amor, dedicação, resiliência, persistência. É muito bom. A gente conhece muitas pessoas legais e aí vem a consequência da comissão. De uma boa comissão, de um dinheiro que, sim, é bom. Não vamos dizer que não, né, gente? São poucas profissões que remuneram como a gente é remunerado. Mas, às vezes, você fica 6 meses sem vender um apartamento. Sim. Principalmente quando você trabalha com alto padrão. Sim. Que o tempo de compra desse cliente é mais demorado, né? Claro. Sim. É, pessoa que é acostumada já a investir, a comprar bem. Quando ele não está comprando na planta, ele está realizando um sonho. Então, tem que ser muito mais pensado nesse sonho, né? Realmente, aqui, eu vou botar meus 4, 5, 6, 10 milhões... É muita grana, né, gente? Exatamente. Então, precisa de muita dedicação, estudo, comprometimento. E vai do corretor saber como é que está andando o mercado naquele momento, né? Eu digo, realmente não é fácil. O pessoal às vezes, não sei o quê, está vendendo muito. Cara, não quer dizer que cada vídeo que eu faço de imóvel eu vendi aquele imóvel. Pelo contrário, isso aí a gente... Estavas falando ali de clientes bons também, é 1 a cada 100. Né? Teu lead frio ali, que é a tua cliente do Alasca te mandando lead quente. Né? Exatamente. A indicação também não é todo dia que acontece. Não. Eu já fiquei 1 ano sem vender, na época, uma época que eu tentei ser autônomo, voltei para as construtoras. E a gente vê corretores de imobiliária que às vezes passam por esse período. Aí tu tem que pensar que tu tem tuas contas para pagar. Como é que faz, né? Se tu quer arriscar, se não tem experiência, é melhor ainda se estiver morando com os pais. Sim. É um momento de se jogar e ir atrás. Porque pelo menos tu tem casa, comida garantidos, né? Porque a hora que tu tá como autônomo total, pode passar uns perrengues. E envolve gastos de gasolina, deslocamento. Tu tem que estar bem vestido, tu tem que, né, mesmo que não tenha um carro, vai gastar com Uber, com algum tipo de transporte. E com marketing, com as redes sociais, tem que investir. Tem que. Então, eu aproveito lá o gancho que tu desse da questão da excelência, como bom cristão, dizer, tudo que tu vai fazer na tua vida tem que fazer como se estivesse fazendo para Jesus. Ali, Sim, né? Exatamente. Vou fazer isso sem aqui. cliente, tu tem que acordar, tu tem que ir atrás, tu tem que continuar, né, tentando, porque... Acreditar. Fé, gente, que dá certo. Ah, sim, com certeza. Ai, bati no E a situação também é assim, de que, vai lá, confia, põe tua vida na mão dele e espera no tempo dele. Porque às vezes a gente tá com aquela agonia. Ontem ainda estava falando com minha esposa. E aí, tá com alguma venda
engatilhada, porque saiu uma, daí aquela história. Às vezes quando vem é só para pagar as contas. A próxima é que vai ser aquela margem de respiro e tudo. Fica tranquila. Eu estou fazendo, tem aquelas coisas caminhando, mas quando vem a hora, papai vem lá e bota aquele cliente na tua frente ali. Ele não te deixa passar necessidade. Não deixa... Não, é aquilo. Ó, se tu trabalhar, fizer certinho, for atrás... Andar reto, né? Uma pessoa do bem, as coisas vão acontecer. Claro. Não existe... Não, é assim, não adianta. Não adianta. O universo conspira, as coisas fluem. Não adianta estar passando a perna nos outros e achando que vou ficar... Não, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Mas quando você tá fazendo errado, tu pode até ter, vai subir. O tombo vai ser maior quando você estiver enganando, passando a perna ou fazendo coisa errada, né? Não eu só a acredito vida, nisso. né? O mercado tem altos e baixos, né? O mercado é muito... A gente tá num período meio de baixo agora, né? Então... É por isso que eu toquei nesse assunto, né? Porque o mercado, né? Ele tem altos e baixos. Tem anos que a gente vende bastante, tem anos que não é tão bom, né? Então... Aí vem do planejamento, de ter aquela tua reserva, de conseguir deixar a coisa mais estável, né? Para poder enfrentar essa... É o que tu estava falando antes ali também sobre ser solteiro, né? E eu sempre fui casada, sou casada desde os meus 20 anos. Então, desde que eu entrei na profissão, eu acho que quando a gente é em dois ou família, tu faz mais planos, tu cuida mais do teu dinheiro realmente, tu pensa mais pra frente, né? Tô no mercado, tô ganhando dinheiro, o que eu vou comprar? Onde eu também vou investir nesse momento? Tem algum apartamento que eu consiga encaixar o meu... Porque a gente vive disso, a gente também tem que acreditar nisso e a gente também precisa, né? Comprar, investir, revender. E quando a gente não tem isso, é mais fácil, porque a nossa cidade e várias cidades litorâneas, eu acho que cada cidade tem a sua via de escape. Vai gastar num barco, vai gastar numa festa, Antes a gente gostava muito de viajar. Então, mas a gente sempre foi muito pé no chão. Vamos viajar? Vamos, mas espera aí, quantas vendas tem que fazer, quanto tem que ganhar para essa reserva aqui? Então, acho incrível isso, assim, porque a gente, apesar do mercado em baixa, acho que quando ele está em alta, se você se organiza, você consegue fazer tudo que você planeja, assim, né? E tendo, como boa cristã, eu acho que tendo Deus caminhando certinho, fazendo as coisas bonitinho, direitinho, não passando ninguém para trás, o que é teu chega até você. Com certeza, na hora certa. Na hora certa. Gente, acho que a conversa aqui poderia render mais um episódio. Quem sabe a gente continue isso mais adiante. Agora, chegando na reta final, gostaria das considerações finais de vocês. Aproveite de deixar seus recados. Você que é mais velha começa, vai. Deixar seus recados aí. Então, é acreditar. Assim, eu acho que a mulher, ela tem o poder de fazer as coisas darem certo, de fazer as coisas acontecer. Então, assim, a gente tem uma força muito grande dentro da gente, que a gente consegue conciliar maternidade, ser esposa, né, trabalho, tudo, a gente consegue. Eu aprendi isso, assim, depois que, quando eu engravidei dos trigêmeos, assim, no início, assim, eu fiquei muito apavorada, mas muito. Por saber, assim, que eu ia estar sozinha, né, porque meu marido, ele não escala, então, assim, ele não tá todos os dias, né, a escala é um momento que não podia puxada. nem pensar em mudar de trabalho, de emprego, nem nada. Não, então, assim, eu vi que a gente consegue, eu consegui dar conta. Todo mundo consegue, entendeu? Porque a gente tem uma força interior, assim, muito grande. Então, é isso. Já. É isso. Depois que eu conheci a Rita, aí eu falei, gente, ela tem trigêmeos, um de 10 anos, eu posso ter um também, né? Umzinhos. Eu vou dar conta. Então, você já passou um, já tá daqui a pouco, já pensa nos teus trigêmeos também, né? A gente veio falando sobre isso. Até a idade, né, gente? Chega uma hora que você diz assim, até teria, mas a idade tá chegando. Enfim. Depois que eu engravidei, e eu realmente vi isso, assim, que vem ajuda que você nem sabe de onde. De cima, de Deus, dos amigos, de pessoas que você não esperava, que se reconectam de novo. Depois que você vira mãe, você tá cansada. Você dormiria o dia inteiro, mas você tem uma força para cuidar do teu filho, para cuidar da tua casa, E às vezes, gente, não vai dar conta de tudo, tá tudo bem. Às vezes o marido vai ficar de lado, a louça vai ficar de lado. Alguém adoece dentro de casa, mas você dá conta, as bênçãos são maiores e dá tudo certo, independente da profissão. E é isso, assim, tenha filho e trabalhe, que vai dar certo, que é legal, que vale a pena. E é isso, gente. Confia. Acredita, confia que tudo dá certo sempre. Tá certo. Edifique seu lar, edifique... O ponto principal aqui é
teus filhos, É. né? Em primeiro lugar é isso. Uhum. O resto dá-se um jeito, né? Dá teus pulos. Fica a sugestão para quem não é corretor e, de repente, um trabalho muito interessante é com vendas, né? A gente está falando aqui da corretagem, mas a parte de vendas, como tu era executiva de vendas também antes, Sim. é o que vai te proporcionar grandes ganhos também, desde que com bastante dedicação, né? Desde que empenhado com foco e planejamento. Antes de chegar no final, tem mais duas perguntinhas. Fui inspirado aqui, de repente, surgindo as perguntas. A Evelyn bem lembrou de situações que dizem respeito à maternidade e ao profissional. A primeira é aquela questão do preconceito, né? Tu comentasse do contrato que tivesse que assinar lá com a Volks, de que não ia engravidar. Obviamente, um preconceito de que, se for mãe, vai deixar de lado a questão do trabalho. Nada mais justo também de se dedicar mais ao filho do que ao trabalho, mas não é o que acontece. Não que tu não dê conta das duas coisas, né? Como é que foi uma situação dessa e se vocês continuam sofrendo esse tipo de preconceito ou de pré-julgamento dentro da corretagem? Sim. Eu acho que assim, quando a gente começa a atender um cliente, e às vezes fala, eu tenho 4 filhos, enfim, eu acho que pode ficar assim uma dúvida para o cliente, mas será que ela realmente está entendendo do mercado? Será que ela vai me passar os imóveis realmente que eu estou pedindo? Será que não seria melhor eu ser atendido por um corretor que, né, esteja totalmente focado nas vendas e não tenha esse compromisso tanto com a família? Eu acho que sim, eu acho que eu já passei por alguns clientes que talvez, né, que eu notei assim que ficaram, mas assim, depois tu vai atendendo e tu vai mostrando e vai dando segurança, e eu acho que acaba que essa dúvida fica para trás, sabe? Porque eu acho que assim, a gente se dedicando e realmente entendendo o que o cliente quer, e eu não sei a Ju, mas acredito que sim, a Ju também é uma corretora muito dedicada, assim, quando eu pego um cliente, assim, eu não importa o que eu tenho para fazer, eu vou até o final, entendeu? Eu me dedico 100% para venda, né? Eu acabo que eu consigo conciliar isso, não sei como, mas a gente dá um jeito, né? Às vezes a gente até, assim, tem que atender, não tem o que fazer com o filho, enfim, o filho ficou doente, tive que pegar na escola, tu leva a criança junto, né? Já levei. E acaba que, né, o cliente se sente seguro no atendimento. Eu acho que é mais ou menos por aí, entendeu? Mas acredito que sim, acredito que deve haver esse preconceito. Eu vou fazer uma observação quanto a isso aí também. Eu acredito que sim, que, né, eu sou mãe há menos tempo, 2 anos e 7 meses. Mas eu acredito que tenha, sim. Só que eu acho que vai muito de como a gente se posiciona. Falando de corretagem, né? Em outras áreas, eu acho que tem talvez um pouco mais de preconceito, porque tu tem horário para cumprir, né? Tu tem que cumprir horário, é mais complicado. Teu filho vai para creche desde cedo, ele tem que ficar lá o dia todo, como você comentou na situação que vocês viveram. Mas, inclusive, depois que eu virei mãe, eu acho que o meu atendimento está até melhor, porque eu tenho menos tempo e mais dedicação. E eu amo atender famílias. A maioria dos meus clientes são pais ou avós. E até estou com um cliente que está vindo, que é um lead que esquentou, que deu certo. Semana que vem ele estará aqui, a mulher dele está grávida. Então, a gente conversou muito, inclusive, sobre isso. Eu falei para ele, eu entendo muito bem o que vocês estão buscando, porque hoje eu sou mãe. Antes eu achava que eu entendia. Mas aquela frase, depois que você for mãe, tu vai entender, É verdadeiro. serve pra muita coisa. Exato. E aí eu falei, hoje eu sei exatamente o que vocês querem. E assim, eu mandei 3 opções. E ele falou, as 3 que você mandou, a gente quer visitar. Eu estava conversando com outros corretores que me mandaram zilhões de coisas, mas eu já cancelei, eu tô indo e vai ser contigo. Então, eu acho que vai muito assim, tem preconceito? Tem. O tempo é menor? É menor, mas assim, o tempo que tu tem, se dedica, mostra que você tá dedicado pra ele, que você precisa agora mais do que nunca, porque agora tu tem uma boca pra alimentar, 2, 3, 4 a mais. E eu acho que a pessoa... Assim, vai ter cliente que não vai se identificar, parte pro próximo. Porque eu hoje tô numa fase que, assim, eu me dedico pra quem quer o meu trabalho. A pessoa também que não te responde, que não te atende, que você manda... Tem que demitir o cliente. Sabe? Demite o cliente, parte pra quem quer o que você tem pra oferecer. Mas tem preconceito. Até de dona de imobiliária pra contratar mulher que tem filho. Tem, infelizmente. E assim, lógico, vão sempre dar seus pulos, né? O exemplo, a Evelyn ali também hoje tá com a filhota dela aqui. Já levei o Joaquim junto que também. Que não teve a creche hoje. Exato. Tá? E aí eu vou dizer, eu me identifico muito também com família, sempre foi. Imóveis prontos e famílias, é onde eu mais gosto de trabalhar.
E um exemplo bem prático, lógico, aí tu tens assim, duas situações. A primeira é que tem muito corretor que não faz a anamnese com o cliente ou não ouve o cliente para entender qual a necessidade. Ele simplesmente pegou aquele lead, entuxa um monte de imóvel, pega o cara para fazer um monte de visita para não deixar outro corretor pegar na mão dele e levar. Tá errado. Né? Então, além de não entender o cliente, tu ainda tem essa vantagem de que é essa conexão pela maternidade, ou pelo momento da vida em casal e tudo mais. E eu gosto de colocar também, para aquele pessoal que é de família e que vem para comprar um imóvel, pensa bem, o que você preferiria estar interagindo com que tipo de corretor? Com alguém que chefia ou que tem uma família, que sustenta, que educa, que está construindo, né, um lar? Ou, de repente, o cara, a moça lá, o tigrão, a tigresa, que estão ali só para balada, só para pegação e festa? Eu acho que dá mais confiança até, né? Sabe? Dá mais credibilidade. Vai lá. Tu vai confiar em alguém que já está casado há um tempo, que tem uma família constituída, esse comprometimento com cônjuge, né, com filhos, ou com alguém que está desapegado de tudo e vamos viver a vida hoje e amanhã sabe Deus como é que vai ser. Né? Então, eu acho que assim, já começa a pesar por aí com que tipo de profissional você prefere interagir para buscar o teu futuro, né? Acho que é bem válido. A mãe, ela é sempre super comprometida com casa, trabalho, família. Às vezes a gente se sente falha em algum desses pilares, né? Mas falando em empresas, Só que às vezes ela não consegue estar lá. Às vezes o filho ficou doente, não vai pra creche. Mas quando ela estiver presente, ela tá 100%, ela tá dando o melhor dela, porque ela precisa muito daquilo. Claro. Muito daquele emprego, muito daquele dinheiro, sabe? Então, quem olha pra isso e não contrata porque pode ser mãe ou porque é mãe, cara, a tua empresa pode nem dar muito certo porque tu tem esse olhar e tá errado. Que essa era outra questão também que a gente queria levantar, que é a pressão que o mercado coloca nas corretoras que são mães, né? Então, realmente, isso que tu colocasse é bem interessante, porque que garantia o dono de uma incorporadora ou o dono de uma imobiliária tem de que botar um homem solteiro, ele vai ter alguém mais comprometido com o trabalho ali do que uma mãe, né? Do que que às vezes até a gente nem falou aqui, mas de mães solteiras, que daí o comprometimento ainda é mais complicado, ainda. Né? E é mais... A vida é mais complicado, o comprometimento bem mais complicado, mas o comprometimento muito grande. Eu tenho amigas mães solos, né? E não é nada fácil, mas, cara, olha... Tiro meu chapéu pra ela. Eu falo assim, às vezes a gente olha e fala, eu não daria conta do que ela dá conta, sozinha. Então, realmente, ela tem mais dedicação, mais amor, mais... Ela precisa fazer... Tem muitos pais que não pagam nem pensão, gente. Que acham que R$100 é muito, que não compra pacote de fralda. Aí o cara tá lá bonitão numa rede social, um desgraçado desse. E aí você vai contratar um homem solteiro que vai pra balada, que vira, que chega no trabalho virado. A mãe tá virada do quê? De dar mamar, do filho acordar, mas ela tá lá 100% no trabalho, com a escola, sabe? Com as notas do filho. Então, contratem mulheres, mães, que vocês vão acertar. Muito bem. Vamos contar com os comentários de vocês, com as observações. Deixem aí no YouTube. A gente vai ter o maior prazer em interagir, em conversar a respeito. Quem sabe a gente marque um próximo bate-papo, porque tem assunto. Muita coisa. Tem muita história. Tem muita história. Se não deixasse ainda teu like, deixa aí antes de terminar o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo das novidades. Toda sexta-feira uma entrevista nova aqui. A gente vai mudar agora, não tem mais um intervalo no meio. Aos finais dos vídeos vem o Imóvel em Destaque. Então, no finalzinho aqui você vai ter um imóvel para acompanhar. E no mais, fique com Deus e até o próximo episódio. Obrigado.
Hey você, chegou ao lugar certo, fonte de informações pra ficar esperto. Tudo sobre Balneário Camboriú e região, investimento, lazer, sempre com opinião. Viver na Praia Podcast, de Mia e Felipe, corretores da cidade. Novidades